Passamos a palavra agora para o grão-mestre Lermão. Pode. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Curtida, professor Marcelo, Vinícius. Bom, agradecendo aqui o acolhimento dessa casa, em nome do professor Walter, porque para nós, como vocês viram, é uma honra muito grande estar compartilhando esse momento com vocês todos. De modo que eu quero aqui me colocar à disposição desde já para que a gente possa conversar depois do evento, durante o evento. E se vocês sentirem que eu não estou sendo claro o suficiente, fiquem à vontade de me interromper, que não haverá problema nenhum. Muito pelo contrário, ele vai me ajudar a me nortear com relação ao direcionamento que estou dando para a minha fala. A minha proposta aqui é servi-los, para que vocês tenham um cabedal um pouco mais diferente com relação ao que seja as artes marciais. E o tema que foi dedicado a mim foi justamente, temos como colocar isso aqui, Rodrigo, em apresentação, para que a gente não tenha informação demasiada aí. Obrigado. Então, o tema a mim destinado foi arte marcial chinesa e desenvolvimento humano. A gente vê muito falando isso, né, que as artes marciais são boas para melhorar a pessoa e tudo mais, mas eu gostaria de fundamentar um pouquinho isso no dia de hoje. Então, a primeira coisa importante que eu queria colocar aqui para vocês é uma fala do patriarca Muya. Me perdoe que ficou bem extensa, mas eu acho que é o ponto de partida para que nós possamos refletir um pouco a respeito. E ele fala particularmente do sistema Wing Chun, mas eu diria que isso seria comum à maioria ou a todas as artes marciais. Por quê? Porque a ideia do propósito do sistema Wing Chun é guiá-lo a ser livre e relaxado. Isso não pode ser alcançado se você estiver apegado física e emocionalmente às técnicas. Você deve livrar-se da dependência da expressão mecânica e confiar em seu corpo, em seu Kung Fu, para proteger a si mesmo. E aqui, o que causa estranheza na maioria das pessoas é que ele não se apoia na expressão mecânica técnica para expressar o Kung Fu. Mas como é que seria isso? Haveria algum aspecto místico envolvido? Haveria algum aspecto extranatural? E é isso que eu gostaria de discutir hoje, porque isso tem tudo a ver com o tema que nós falaremos hoje, que é artes marciais chinesas e desenvolvimento humano. Primeiro eu queria aqui discorrer com vocês o que seria uma arte marcial, ou melhor, artes marciais. Nós falamos sempre no plural, e isso mostra, inclusive, algo que devemos cultivar sempre, que é a importância da diversidade. E sob esse rótulo, artes marciais, nós temos uma série de outras situações. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o que eu gostei dessa fala sobre arte, que é o processo criativo que se dá a partir da percepção, com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. Opa, o que significa isso? Que existe uma questão criativa, que é sairmos do óbvio. E óbvio em arte marcial seria o quê? Lutar. Não é mesmo? Confronto. Seria nós estarmos vencendo o outro. Como que então nós podemos fazer distinções entre luta, defesa pessoal, esportes e combate,
jogos de oposição em relação às artes marciais. Porque elas não são a mesma coisa. Muita gente pensa, eu estou praticando arte marcial porque eu vou aprender a me defender. A maioria, muitas vezes, se você observar pessoas que são profissionais de segurança pública, inclusive, não tem formação em artes marciais. Pode até ter, mas não é um requisito nesse sentido. Observe que o que eu estou querendo colocar aqui é uma diferença entre um processo artístico desportivo, que é outra coisa também. Nós acreditamos que um grande campeão é uma pessoa que expressa, né, a sua interioridade através da arte marcial, não necessariamente. Ou que ele é um exímio lutador. Porque luta e ser um atleta de alto nível são coisas diferentes. Da mesma forma como são coisas diferentes alguém que luta e se defende. Muitas vezes a defesa pessoal não envolve a luta, assim como é possível na própria arte marcial. E aqui nós colocamos algo que é um pouco mais recente, mas também relevante, principalmente no âmbito educacional, que são os jogos de oposição. Tudo isso há uma distinção e muitas vezes todos eles estão sob o rótulo de artes marciais. Então, por isso que eu queria fazer essa distinção, visto que, como nós estamos falando de artes marciais, nós estamos falando de algo que vale a pena eu me posicionar para ser honesto intelectualmente com vocês, do meu entendimento de arte marcial, que pode ser totalmente diferente dos professores que virão a seguir, para que a gente depois, inclusive, possa discutir a respeito. Mas o que eu queria só dar um exemplo para vocês, para que isso ficasse muito claro. Todo mundo já ouviu falar no nadador Michael Phelps. Foi um grande medalhista, talvez o maior medalhista da natação de todos os tempos. Se eu tivesse em alto mar e tivesse que ser salvo por alguém, eu preferiria que fosse o Michael Phelps ou aquele pescador que todo dia está na... Né? Eu preferiria o pescador. Porque eu fico até com medo que o Michael Phelps morra afogado em alto mar. Porque a especialidade dele, que treina muito, é dentro de um ambiente extremamente controlado. Inclusive o cloro da água é controlado, a quantidade de azulejos, a medida, a distância, tudo isso é autocontrolado, que caracteriza o esporte de alto nível e que justifica o treinamento técnico. Só que nós estamos falando, e quando nós falamos de arte marcial, nós estamos falando de um âmbito muitas vezes muito mais amplo. Um âmbito onde nós não sabemos quem é o nosso adversário, ou quem são os nossos adversários. Nós não sabemos quando que essa luta começa, se é que haverá uma luta. Nós não sabemos quanto tempo dura e quais são as suas regras. E nós não sabemos o que é a vitória nesse sentido. Não é? Então, é muito interessante nós observarmos que existe uma situação a ser estudada e analisada, porque, como o professor Walter bem disse, a sociedade ela assimila um rótulo sobre as artes marciais que muitas vezes não só é confuso, como ingênuo, e que compromete muitos de nós que estamos aqui, que somos profissionais da área. E pior, muitas vezes nós, como profissionais da área, também acabamos sendo envolvidos com certos rótulos e não esclarecemos a sociedade a respeito. Bom, seguimos aqui, eu queria mostrar exatamente esse aspecto, que a arte marcial, no seu âmbito mais radical, no seu âmbito mais extenso, ela pode inclusive negar a própria luta, que é a sua obviedade. É aquela história de lutar sem lutar.
A minha luta é a luta sem a luta. E como é que seria isso? Saindo do discurso, né? Saindo das frases de efeito, saindo dessa situação. É o que eu queria discutir agora. Bom, todo mundo conhece esse símbolo. Esse símbolo chama Tai Chi. É o símbolo que as pessoas falam, eu já sei, é o Yin e o Yang, não é? E o que seria a ideia de Yin e Yang? Ela é uma ideia que funda a cultura chinesa. Porque nós estamos aqui não falando de arte marcial no seu sentido multicultural, ou seja, a arte marcial nos seus diferentes polos. Nós estamos especificando aqui uma manifestação que não é única, porque temos que lembrar que a China tem uma história de 5.000 anos e tem um território continental, o que faz ser muito difícil eu colocar as artes marciais chinesas sob um único aspecto. Aqui nós temos aqui um especialista no Suai Jiao, o professor Marcelo Antunes. A abordagem que ele dará possivelmente será muito diferente da minha, e eu estou muito ansioso para ouvi-lo. Estarei sentado lá com vocês aqui para ouvir. Por quê? Porque é assim que nós vamos ampliar o nosso entendimento, ouvindo pessoas que têm autoridade para que possa emitir a sua opinião. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que a gente observa o quê? Tem um preto e um vermelho, e temos aqui, dentro do preto, um vermelho, ou seja, dentro da pedra, o fogo, e dentro do fogo, a pedra. Ou seja, nós saímos do dualismo. Não é mais o bem contra o mal. Não é mais um contra o outro. É o quê? É uma oposição, mas complementar. Ou seja, eu preciso do outro para que eu possa, inclusive, ser beneficiado. E nesse sentido nós temos aqui uma mudança muito interessante de eixo, porque as artes marciais, então, particularmente a partir dessa vocação cultural que é a cultura chinesa, me permite enxergar aquele que está do outro lado, o meu oponente, não mais como inimigo, mas como adversário. Simplesmente vocês estão do outro lado. E me faz me interessar por você, porque eu quero saber o que você pensa. Porque o êxito da minha fala aqui depende do quê? Do seu entendimento. Não adianta eu dizer, eu falei, eles que não entenderam. Não, aqui começa a surgir uma responsabilidade para com o outro, que surge a partir dessa noção fundacional. E temos então algo muito interessante a partir do que foi chamado dos 4 clássicos do Imperador Amarelo. Eu diria que são clássicos, inclusive, tratados políticos, onde há uma noção, que é a noção da conduta feminina, Sidie, tá? Ou Rodie. Aliás, foi mencionado aqui por Vinícius, que ele mencionou e fez uma associação do Suai Jiao com o Judo, e aqui nós temos esse Ro, aqui é o de suave, o mesmo de Jiu em japonês, que compõe os termos Judo, aqui nós falamos Judo, né? E o Jiu-Jitsu, né? Que aqui nós chamamos intimamente de Gil, né? A gente fala assim, Gil, vou praticar o Gil. Então, é interessante observar que nós estamos falando de uma conduta feminina suave. E eu quero aqui alertar algo, nós não estamos falando de gênero. Esse feminino, ele tem a ver com essa natureza que envolve e que aceita, acima de tudo, acolhe. E insisto mais uma vez, a conduta feminina não é o oposto da conduta masculina.
Por quê? Porque a conduta feminina é aquela que acolhe para identificar o que é mais apropriado para a ocasião. Eu não parto de antemão para o que é. Por quê? Porque quem vai me indicar a minha conduta é o outro. E aqui nós então entramos num aspecto bem interessante dessa experiência. E aqui eu quero citar o professor Penmini, que é um professor do departamento de filosofia da Universidade Estadual de Grand Valley, lá em Michigan. E olha só que interessante, ele elencou, dentro dos termos usados no confucionismo, todos os aprendizados que envolvem o corpo. Porque uma das grandes estranhezas para mim, né, eu fui colega do professor, aliás, eu não fui colega do professor Walter, fui calouro do professor Walter, né, ele ficou falando de bullying, né, mas depois ele vai contar para vocês alguns aspectos, né, da nossa relação acadêmica, né? E o que é interessante nesse sentido é que eu ficava pensando, ué, por que os chineses não utilizam um livro para aprender? Eles utilizam o corpo. E aí eu identifiquei que isso acontece em função de uma lógica confucionista de aprendizagem vivencial, do dia a dia, de contato. E aqui nós temos várias expressões elencadas pelo professor Ni, onde envolve um trabalho corporal para que o confucionismo pudesse então manifestar o seu eixo principal, que é o eixo da relação entre eu e o outro. E aqui cito o professor François Julian da Universidade de Paris, que diz o seguinte: toda virtude do homem está no homem e se manifesta desde que haja dois. E por que ele está falando isso? Porque o grande aspecto é que o caractere, que nós chamamos de Ren, significa humanidade, ele é algo extremamente fundamental no confucionismo. É a base do confucionismo. Tá? Então aqui nós temos, aliás, a humanidade, porque quando eu falo assim, desenvolvimento humano, o que será desenvolvimento humano? Cada um tem várias noções do que seria. Mesmo porque quando eu falo de noção, eu não estou falando de um conceito que é muito mais sofisticado teoricamente. A noção, ela é fundamentada principalmente na experiência que nós vivemos. Então, quando nós falamos de desenvolvimento, é muito apropriada essa fala. Toda virtude do homem está no homem e se manifesta desde que haja dois. Por quê? Por quê? Porque desenvolver é desenvolver. Eu tenho algo que está encobrindo e eu estou tirando essas camadas. Em outras palavras, a humanidade é inerente a cada ser humano. Então, o que caracteriza o ser humano é ele ser humano. Por isso que é essa questão. Agora, qual seria esse caractere que nós estamos falando de dois? É exatamente esse. Olha que interessante. É o caractere que envolve a pessoa. Aqui, ó, isso aqui é o homem. Vocês estão vendo o homem aqui ou não? Dá para ver o homem aqui? Né? Olha lá. Agora dá para ver melhor. Tá? E é um homem reverenciando. E aqui nós temos o 2. Tá? O número 2. Vocês veem a relação do caractere chinês 2 com o nosso arábico? Ó. Né? Ó. Tá? Então é muito interessante observar que o 2, é claro, vem a partir da manifestação manual, como nós estamos vendo aqui. Então, o que é interessante observar? A humanidade, ela existe a partir do momento que tem o eu e o outro. Em outras palavras, é o reconhecimento da existência do outro na minha existência. Então, isso implica, em termos de artes marciais, situações inéditas. Por quê?
Porque agora o meu objetivo não é mais aniquilar o meu adversário. Por quê? Porque se eu estou aniquilando o meu adversário, eu estou abrindo mão de parte da minha existência. Isso é típico de uma mentalidade individualista. Sou eu e você, destruo você, fico eu. Aqui nós estamos falando de uma perspectiva transindividual. Quer dizer, eu sou eu, você é você, mas nós somos nós. Não é coletivista, nem individualista. É transindividual. Ou seja, eu e o outro fazemos parte de um todo. Então eu tenho interesse em que o outro possa prosperar. Mas eu também tenho interesse em que o outro não me ataque. E isso tudo traz uma perspectiva única para as artes marciais chinesas que influenciaram muitas outras, inclusive as artes japonesas, como muitos sabem. Aqui nós temos então uma fala da professora Annie Chen, que escreveu um livro notável, que é a História do Pensamento Chinês. Por que notável? Porque ela procura trazer toda uma perspectiva histórica para o pensamento chinês, desde os seus primórdios até o período republicano. E aqui ela fala o seguinte: encontramos aqui uma ideia associada na China a qualquer prática que seja física e espiritual, a do Kung Fu. Esse termo refere-se ao tempo e à energia que se dedica a uma prática para atingir um elevado nível. Trata-se, portanto, de aprender uma habilidade que não se transmite por palavras. Opa, e agora? Como é que faz? Se a gente não pode falar, ou que a palavra ela não é essencial? Agora, minha pergunta: por que a palavra não seria essencial? Porque a palavra, ela limita a experiência. Porque a palavra, muitas vezes, vai levar a um entendimento, como eu falei desde o começo, das artes marciais, por exemplo, onde cada um pensa que está entendendo, e eu penso que você está entendendo, mas você está entendendo o que eu penso, mas na verdade nenhum dos dois está entendendo o que eu estou falando, são coisas diferentes. Isso vale para a democracia, né? Cada um entende da sua maneira a democracia. O fascismo, né? Eu diria que há algumas décadas atrás, muita gente tem orgulho de dizer: eu sou fascista. Hoje não, hoje fascismo, né, é palavrão, não é? Então, é interessante nós observarmos isso. Com isso, então, nós temos um aspecto a sermos explorado, que é a aderência desse termo às artes marciais chinesas. Por quê? Porque elas têm uma relação, mesmo porque, observe que interessante, isso aqui é o caractere Kong, que dá inclusive um nome para o caractere, né, conjunto, e esse é Li, Kong Li. Li aqui seria força. Em estratégia chinesa, Li quer dizer recurso. E Kong é trabalho. Então, muita gente fala assim: isso aqui é o que se chama de esforço. Então, entende o Kung Fu como quando você se esforça para algo. Sim, mas esse é o nível mais baixo de Kung Fu. É um nível básico, nenê. Como minha filha diz, suquinho de maçã. Tá? Agora nós vamos para um nível mais elevado, seria o quê? Seria a ideia de você se esforçar para não forçar. Ou seja, a relação das artes marciais envolve muito esse segundo caractere, que é Fu. Fu é o homem com os braços abertos, amplo, e com uma presilha no cabelo. Né? Essa aqui é a presilha no cabelo. Que quer dizer exatamente um homem sábio, um homem experiente. É um homem que viveu muita coisa. Porque assim ele vai agora entender a legitimidade da sua ação. E a legitimidade ela é caracterizada por o quê? Pela permissão que o outro oferece. Em outras palavras, quando nós estamos atuando um com o outro, o grande desafio é que o meu adversário permita que eu ataque.
e não porque eu quero. E aí nós começamos a conciliar o desenvolvimento humano, onde eu levo em consideração o outro, e a prática das artes marciais. E esse é o ponto fundamental para nós voltarmos mais uma vez à fala do patriarca Muyang. O propósito do sistema Wing Chun é guiar para ser livre e relaxado. Se eu não sou relaxado, eu não tenho condições de me adaptar ao outro apropriadamente e dentro da circunstância do que ela exige. Porque a situação é soberana. Não é porque eu quero, é porque há uma interação entre ambos, eu e o outro. Isso não pode ser alcançado se você estiver apegado física e emocionalmente às técnicas. Por quê? A técnica é rígida demais. Principalmente quando nós estamos falando de um âmbito que extrapola o esporte de combate. Nós estamos aqui, lembrando, falando de artes marciais. Você deve livrar-se da dependência na expressão mecânica e confiar seu corpo em seu Kung Fu para proteger si mesmo. E lembre-se, proteger não é necessariamente porque um ladrão veio e roubou seu celular. Nós estamos nos protegendo o tempo todo. Você está se protegendo dessa posição, escrevendo as coisas. Eu estou me protegendo, colocando palavras, tentando ser o mais apropriado para não ofender-lhes. Então isso tudo são o que? Atitudes que vêm muito além ou muito antes de recursos que hoje são muito comuns, como comunicação não violenta e etc. São ferramentas excelentes, mas nós temos que dar um passo atrás. E esse passo atrás, e aqui fica a minha sugestão, vem através da prática das artes marciais. Não necessita ser chinês, mas eu vejo as artes marciais como um recurso precioso para que nós possamos desenvolver a nossa humanidade. Obrigado, pessoal, pela atenção. Vou passar a palavra para